Mateus capítulo 22, a partir do verso 35, diz assim: Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Tome teu assento, diga glória a Deus. Inicialmente eu quero fazer uma pergunta a você, talvez muito simples, mas que deve nos levar a uma profunda reflexão. Quantos aqui amam a Deus? É provável que nós, embora tenhamos levantado a nossa mão com a afirmativa de que nós amamos a Deus, estejamos equivocados quanto a este amor para com Deus. Esta mensagem, ela mudou a minha vida. Em uma certa feita, já pregador do Evangelho, eu subo em um púlpito e a oração que eu faço em cima daquele púlpito é: Senhor, eu quero dizer para ti que eu não te amo. Eu quero conversar com o Senhor, mas eu quero declarar que eu não te amo. Porque se eu te amasse, Senhor, eu estaria mais contigo. Se eu te amasse, eu viveria mais para o Senhor. Se eu te amasse, o Senhor seria a minha prioridade. Se eu te amasse, eu viveria intensamente para o Senhor. Eu teria mais tempo contigo. Mas, Senhor, a partir de hoje, me ensina a te amar. Esta foi a oração-chave que mudou a minha vida. Porque de que adianta eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te amo? A Bíblia diz, queridos, que Deus é aquele que sonda corações e mentes, para dar a cada um de nós conforme as nossas obras. Então, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós declaramos algo para Deus, Ele sabe exatamente se aquilo é um reflexo de uma verdade, ou de um equívoco, ou então de um erro nosso. Mas a verdade é que a igreja brasileira, a verdade é que as pessoas ainda não aprenderam a amar a Deus. Quando você olha para o meio cristão, muitos, eles vão para a igreja em busca de alguma coisa e nunca em busca do próprio Deus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, preste atenção, para uma grande multidão, Jesus se ausenta posteriormente, aquela multidão novamente vai atrás de Jesus, em busca de Jesus, e encontra Jesus do outro lado do mar. E quando Jesus se depara com aquela multidão, diz assim: vocês aqui novamente? Vocês estão aqui não porque vocês me amam, vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei. Trabalhai não pelo que perece, mas pelo que permanece. Jesus está dando uma direção correta àquele povo, acerca de buscar não aquilo que é temporal, não aquilo que é efêmero, não aquilo que passa, mas aquilo que permanece. A presença de Deus é melhor do que tudo aquilo que o próprio Deus pode dar, porque é dela que nós precisamos, é desta presença que nós devemos buscar cada dia.
Um dos doutores da lei chega para Jesus e diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele diz: olha, o grande mandamento é este, preste atenção: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, ou em outras traduções, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás sobre todas as coisas. Mas eu te pergunto, será que não existe algo entre você e Deus? Por mais que eu ame, ou por mais que nós amemos as nossas famílias, os nossos familiares, ninguém pode estar acima de Deus na nossa vida. E acontece que na vida de muitos, Deus não é a primazia, Deus não é a prioridade, Deus não está em primeiro lugar. Porque nós não aprendemos a amar a Deus. A partir do momento que eu fiz aquela oração com Deus, que eu fiz aquela oração a Deus, Deus me ensinou a amar Ele. Porque quem ama a Deus, vive para Deus. Se você ama alguém, preste atenção, e você deixa esse alguém na cidade, e você viaja para uma outra cidade, você estará na outra cidade, mas o seu coração estará no lugar onde as pessoas que vocês amam estão. Deixa eu te dizer uma coisa: quem ama a Deus vive na terra, mas o coração sempre estará no céu. Jesus falou: aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se Deus é o teu maior tesouro, nele estará o teu coração. Se Deus é a tua prioridade, você viverá em função de Deus. Quando nós amamos a Deus, a nossa vida passa a girar em torno dele. A nossa vida passa a girar em torno do centro da vontade de Deus. Quando você ama alguém, quando nós amamos alguém, nós vivemos em função deste alguém. Não é pesaroso para uma mãe ficar a noite toda olhando o seu filho em um hospital. Ela fica ali. Não porque ela não porque ela tem que ficar, mas porque ela quer ficar. Ela não quer deixar o filho ali, porque o amor é o sentimento mais nobre, é o vínculo da perfeição, de tal forma que jamais poderemos ser vinculados a Deus senão pelo vínculo do amor. Ninguém pode servir a Deus de maneira plena, em sua plenitude, senão pelo amor. Mas muitas vezes nós servimos pelo viés do interesse. O que Deus vai me dar? A igreja de hoje é uma igreja que vive de campanhas. A campanha do carro próprio, a campanha da casa própria, a campanha da cura, a campanha do milagre. Não que isso seja errado, mas o excesso disso torna-se errado, ou faz com que o ser humano não entenda que mais do que Deus pode fazer na nossa vida, eu preciso dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós amamos a Deus, o nosso maior interesse é na pessoa de Deus. Moisés sabia disso, porque quando Deus chega para Moisés e diz: olha Moisés, eu te darei, preste atenção, uma terra que emana leite e mel. A presença do meu anjo vai com vocês. Vocês terão vitória, Moisés, porém eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês. Moisés falou: como é que é? Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. O que mais me interessa não são as bênçãos que o Senhor pode me dar.
não são as vitórias que eu posso conquistar, não é a terra que mana leite e mel, não são os teus feitos, mas eu amo o Senhor e eu não sei viver sem ti. Quem ama alguém não sabe viver sem esse alguém. Está no tempo da igreja verdadeira se levantar, um povo que ama a Deus e vive para Deus. Jesus encontra Pedro pós-ressurreição, e a pergunta de Pedro, ao olhar nos olhos de Pedro, é: Pedro, tu me amas? Pedro havia negado Jesus antes da crucificação 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscita, ele vai atrás de Pedro, encontra Pedro e senta certamente olhando fixamente aos olhos de Pedro, e a pergunta é de trazer uma profunda reflexão: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes. Não bastante, Jesus repete a pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E a pergunta que eu preciso fazer hoje, ou que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você é: você me ama? Será que não tem alguém no meu lugar na tua vida? Será que não tem coisas no meu lugar na tua vida? Me amas mais do que a estes? Você ama a Deus mais do que a tua família? Você ama a Deus mais do que os teus bens? Você ama a Deus mais do que tudo que há nesta terra? O teu amor por Deus é sobre todas estas coisas que há neste mundo? Quando nós amamos a Deus, a gente não vem para a igreja porque tem que vir, mas porque a gente quer vir, porque a gente quer estar, porque a gente quer buscar, porque a gente quer louvar a sua glória. Quando a gente ama a Deus, a gente vive para Deus, a gente tem relacionamento com Ele. Agora saiba de uma coisa: não existe amor sem relacionamento. Você e eu só vamos amar alguém quando nós passarmos a ter relacionamento com Ele. De tal forma que nós só vamos aprender a amar a Deus quando nós tivermos ou começarmos um relacionamento com Ele. Como assim, pastor? Eu começo a ter uma vida de devoção a Deus, eu começo a ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. E desse jeito eu começo a ter amor por Deus. Mas a geração que desobedece é a mesma geração que odeia. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? Me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda os meus mandamentos e guarda a minha palavra no seu coração, este me ama. Mas eu pergunto a você: esta geração de cristão guarda os mandamentos de Deus ou deturpam a palavra do Senhor? Queridos, muitos cristãos vêm para a igreja a pulso. Muitos cristãos estão cansados para vir para a igreja. Meu irmão, dia de culto para mim é o melhor dia. Eu falo isso e o céu testifica. Se eu pudesse, eu estaria na igreja todos os dias. Eu entendi acerca de amar aquele que me amou primeiro. Lá no livro de 1ª ou 3ª João, salvo engano, vai dizer assim: eu o amo porque ele me amou primeiro. Amar a Deus é retribuição, amar a Deus é reciprocidade. Eu estou sendo recíproco com o amor que Ele teve por mim. Você estará sendo recíproco com o amor que Ele teve por você. Ele nos amou primeiro e nós o amamos assim. Ele nos ama. Disso
não há dúvida. Nós o amamos. Disso, talvez não haja provas. Ele nos ama. Disso não há dúvidas. Nós o amamos. Talvez não tenhamos provas o suficientes para declarar esse amor. Nós estamos ocupados para Deus. Via de regra, nós não temos tempo para Deus. Via de regra, nós não temos tempo para orar. Via de regra, nós não temos tempo para estar com o Senhor. Via de regra, nós não temos tempo para cultuar a Deus. Via de regra, nós temos outras prioridades antes de Deus. Essa é uma verdade, queridos. A verdade que nós precisamos fazer ou pensar é chegar diante de um espelho, aonde você contempla não o outro, mas a si mesmo, e dizer assim: eu verdadeiramente amo a Deus? Chegue diante de um espelho, cada um de nós, e façamos esta pergunta para nós mesmos: eu amo a Deus? Ou eu vivo uma mentira? Ou eu vivo um falso amor? Ou eu sou apenas mais um religioso, religiosa? Ou eu estou enganando a mim mesmo? Queridos, não há nada maior e tão sublime do que amar a Deus, do que viver para Ele, do que a nossa vida girar em torno dEle, do que dedicarmos todos os nossos dias para Ele. Quem ama a Deus vive para Deus. Quem ama a Deus tem tempo para Deus. Quem ama a Deus, Deus é prioridade. Quem ama a Deus, Deus está acima de todas as coisas e de todas as pessoas para Ele. Então, quando eu digo que eu amo a Deus, eu preciso fazer uma análise muito bem feita a respeito das minhas prioridades, a respeito das motivações do meu coração, a respeito daquilo que me motiva a estar aqui. Buscar a sua face. Como o salmista, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós precisamos aprender muito a respeito de servir a Deus. Precisamos entender e colocar num caderno as nossas prioridades. E se a gente começar a escrever as nossas prioridades, é bem verdade que Deus esteja lá em 10º ou 15º lugar. E nós dizemos que amamos a Deus. A gente passa o dia todo sem sequer ter um momento de oração. A gente passa o dia todo sem sequer ter um momento de busca, de adoração a Deus, mas nós estamos insistindo, dizendo que amamos a Deus. Mas saiba de uma coisa: o que Deus tem não é para os religiosos. O que Deus tem não é para os hipócritas. O que Deus tem não é para o ser humano qualquer. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, salvo engano, vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não assentou no coração do homem, é o que Deus tem preparado. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem compromisso com quem ama Ele. Deus preparou coisas grandiosas para quem ama Ele. E se você até aqui não aprendeu a amar a Deus, a partir daqui você vai aprender a viver para Ele, porque quem ama a Deus vive para Deus. Dedica a sua vida. Por que uma mãe dedica a vida a um filho? Porque o filho é bonito? Se fosse por isso, minha mãe não ia dedicar a vida dela nunca a mim.
A mãe dedica a vida ao filho por causa do amor. O que nos ensina que quando nós dedicarmos a nossa vida a Deus, o que nos ensina que quando Deus for a nossa prioridade, isso é sinal de amor. Isso é sinal de dedicação. Ninguém pode seguir Jesus pelo viés do interesse. Ninguém pode seguir Jesus pelo viés da religião. Ninguém pode seguir Jesus pela busca pelas coisas materiais. Mas o que nos leva a estar com Ele é o desejo pela sua presença. É o desejo de estar com Ele todos os dias. Quando Davi peca, preste atenção, ele não está com medo de perder o reinado. Ele não está com medo de perder a coroa. Ele não está com medo de perder os súditos, o público e o nome. Ele não está com medo do que as pessoas vão dizer. Quando ele é confrontado pelo profeta Natã, e que ele percebe, preste atenção, e que ele percebe que ele pecou grandemente contra Deus, ele não se preocupa com mais nada, com seu nome, reinado, coroa, súditos, público, palácio. Ele diz: não retires de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. A preocupação dele está em perder o Espírito de Deus e ser lançado para fora da presença. Isso é declaração de amor, porque quem ama não quer perder a presença. Quem ama quer estar junto. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você esteve com Deus hoje? Quais foram as tuas prioridades hoje? Quais são as tuas prioridades em todo o tempo? A gente serve a Deus de maneira muito circunstancial. O nosso servir a Deus é muito circunstancial. Mas nós precisamos entender algo, que estando na bonança, estaremos amando a Deus. Estando em escassez, estaremos amando a Deus. Na alegria, estaremos amando e servindo a Deus. Na tristeza, estaremos amando e servindo a Deus. Com o bolso cheio de dinheiro, estaremos louvando e servindo a Deus. Se não tiver, também estaremos servindo a Deus. Na doença estaremos servindo a Deus, na saúde estaremos servindo e amando a Deus. Como diz Abacuque: ainda que não haja fruto na videira, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo estando em situação decadente como Jó, nós vamos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava na sarjeta. Jó estava nas piores misérias que um ser humano poderia estar. Qualquer um de nós podemos estar. Mas quando ele estava ali, que o inimigo olhava para ele, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ele se mantém ali fiel e amando a Deus a despeito da circunstância. E ele diz: eu sei que tudo podes. Sabe o que é declarar amor a Deus em qualquer situação? Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te amarei, Senhor, com todo o meu coração. Eu te amarei, Senhor, com todas as minhas forças. Eu te amarei, Senhor, com toda a minha vida. Eu te amarei, Senhor, com todo o meu fôlego. Eu servirei ao Senhor, motivado pelo amor.
Eu dedicarei a minha vida ao Senhor, todos os dias. Como diz aquela canção, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Nós precisamos entender isso. Nós nunca seremos cristãos autênticos, carimbados, enquanto nós não tivermos dentro de nós um profundo amor por Deus. Porque mais vale um dia na presença de Deus do que em outras partes 1000. Mas pelo que trocamos a presença de Deus? Por tantas coisas banais. Uma certa feita eu vi um pastor fazendo a declaração: Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Judas não amava Jesus. E nós, esta geração é pior do que Judas. Esta geração troca Jesus por qualquer coisa. Esta geração troca Jesus por um copo de cachaça. Esta geração troca Jesus por uma Netflix. Essa geração troca Jesus por um descanso. A gente arruma tantas desculpas, quando na verdade a gente poderia ou deveria olhar para nós mesmos e dizer assim: eu nasci de novo, eu tenho um selo da presença de Deus, eu tenho uma marca de Cristo em mim, existe amor no meu coração para com Deus. Mas Jesus diz algo interessante, porque o amor, quando nós amamos a Deus, nós refletimos esse amor na vida do outro. Quando nós amamos a Deus, nós refletimos este amor na vida do outro. Porque Jesus menciona o segundo mandamento, dizendo: e o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje a gente vive uma geração de crentes birrento. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de... Você gosta de quem, irmão? O amor que nós temos por Deus, nós transferimos para o outro. Se você não amar a Deus, você não vai amar ninguém. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, também não pode amar a Deus a quem não vê. Nós precisamos gerar dentro de nós esse amor por aquele que vive, por aquele que reina, por aquele que nos amou primeiro, por aquele que é o primeiro e o último, por aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, por aquele que está sentado no trono de glória e de poder. Ame a Deus mais do que a tua família, ame a Deus mais do que o teu trabalho, ame a Deus mais do que os teus sonhos, ame a Deus mais do que o teu emprego, ame a Deus mais do que os teus projetos, ame a Deus mais do que os teus filhos, ame a Deus mais do que tudo nessa vida. Que Deus seja o teu grande amor, que Deus seja o nosso grande amor. Amar a Deus, viver para Ele, andar por Ele, suspirar por Ele, todos os dias da nossa vida, dedicarmos cada instante da nossa vida. Ame ao Senhor, entregue tua vida a Ele, sirva a Ele de todo o teu coração, não pela metade, porque quem ama a Deus vive em plenitude. Você tem que entender que a partir de hoje a tua oração é: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar a despeito das circunstâncias. Não importando as circunstâncias, eu estarei te amando. Que o meu amor não seja circunstancial. Que o amor do meu coração não seja circunstancial, Senhor. Que a despeito de tudo que eu tenha ou deixe de ter, tudo que eu esteja vivendo ou deixe de viver, o meu amor para contigo prevaleça e permaneça até o fim. Que nós possamos centralizar Deus. Quem ama a Deus, o centro da sua vida é o próprio Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, e a tua vida será uma vida plena. Receba esta palavra no teu coração.